pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã. E aqui também apresentamos a irmã Bianca, Pai, diante do Senhor, onde ela vai estar ministrando a palavra, que o Teu Espírito Santo venha conduzir conforme a Tua vontade. E que cada um que está nesta noite aqui no templo possa aprender do Senhor, ouvir a palavra e guardar no coração. Amém? Eu quero ler uma instrução para cada criança que aqui está. Que lá em Provérbios 1:8 diz assim, ó: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8. Vamos repetir comigo, crianças? Eu vou falar crianças, mas abaixo de 100 anos é considerado, amém? Amém. Então vamos lá. Repete comigo. Filho meu. Ouve o ensino de teu pai. E não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 1:8. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Nós vamos falar de alguns pais da Bíblia. Vamos ver qual que vai ser o primeiro pai da Bíblia? O primeiro pai da Bíblia se chama Adão. Adão, crianças, ele foi o primeiro homem criado por Deus. Ele foi o primeiro também pai que foi criado. Ele foi criado Adão e Eva e ele foi colocado no jardim do Éden. E no jardim do Éden, crianças, Deus passou uma missão, Deus passou algo para eles, que eles não poderiam comer de um fruto. E só que Adão desobedeceu a ordem de Deus. E por essa desobediência, o pecado entrou no mundo. E agora, depois de Adão, todos nós nascemos pecadores. Só que Deus deixou Jesus. Para quê? Para que nós hoje pudéssemos ter salvação, vida eterna. E através de Adão e da sua desobediência, nós vimos, que é pecado. Hoje Adão nos ensina o quê? Que desobedecer é pecado. E nós não podemos seguir esse caminho, não é mesmo? Verdade. Vamos olhar a história do segundo pai que eu coloquei aqui? Vamos lá. Noé. Alguém conhece a história de Noé? Sim. Vamos falar um pouquinho mais para as crianças que não conhecem. Noé era um homem justo, era um homem obediente a Deus. E Noé, ele tinha o seu filho Sem, Cã e Jafé. Ele tinha 3 filhos, ele também era pai. E ele era um homem obediente. No tempo de Noé, lá todo mundo fazia coisas ruins, todo mundo estava pecando. E o Senhor confiava somente em Noé. E falou assim para Noé, entregou uma grande missão para Noé. Falou assim, construa uma arca. E nessa arca vai vir uma chuva muito forte e vai salvar você e sua família. Imagina você, papai, você ouvir de Deus e Deus falar bem assim, construa um barco enorme. Será que você ia obedecer essa instrução do Senhor? Noé, ele obedeceu a essa instrução de Deus. E naquele tempo, muitas pessoas pecavam, muitas pessoas viviam da forma que queria. E isso deixava Deus triste. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor mandou um dilúvio muito grande, destruiu todo o mundo que ele tinha construído e só foram salvos Noé e todos da sua família. E aqui nós aprendemos com Noé ser obedientes
a Deus. Mesmo se você não entender, você precisa obedecer à instrução do Senhor. Porque o Senhor, Ele sempre vai querer o melhor para você, o melhor para a sua família. O que acontece no dia de hoje? Quando o Senhor nos dá uma instrução, através dos seus profetas, o que acontece? Nós não damos ouvido e acabamos quebrando a cara. Mas nós aprendemos com esses pais de hoje que se a gente for obediente, se a gente obedecer à instrução do Senhor, nós vamos ter a nossa família toda salva. Glória a Deus. Olha só, Noé seguiu a instrução de Deus e ele teve sua família toda salva. E ele obedeceu certinho o que o Senhor havia lhe dito. Vamos aprender com o outro pai da Bíblia? Tem Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. Criança, vocês conhecem sobre Abraão? Um pouquinho, né? Vamos lá conhecer mais um pouco? Abraão, ele era muito senhorzinho. Mas a sua esposa Sara, sabe o que aconteceu? Deus falou assim para Abraão: sai da sua terra, da terra da sua parentela e vai para a terra onde eu vou te mostrar. Imagina você, todo na família, ali todo mundo reunido, e Deus falar bem assim: irmã, sai daí, papai, sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para outra cidade. Você ia confiar na cega sem saber para onde você vai? Ó, Abraão confiou em Deus. E sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma promessa. Ele falou, Deus falou assim para ele, ó: a sua descendência será tão grande como a terra, que não dá para contar os grãos. Imagina, você já tentou contar os grãos de terra? Alguém aqui? Não, né? Não tem como. Deus falou para ele que a sua parentela seria tão grande que não daria para contar. Só que Abraão era muito velhinho. Abraão era tão velhinho com sua esposa que a esposa dele até duvidou: como que a gente vai ter filho? Como que a nossa descendência vai ser grande se nem filho nós temos? E nós já é tão velhinho. Sara duvidou e Deus viu. Mas sabe o que aconteceu? O Senhor abençoou Abraão porque ele foi obediente. Ele saiu da terra da sua parentela. Ele saiu e obedeceu ao Senhor. E o Senhor deu para ele um filho chamado Isaque. Só que num certo dia, esse único filho que ele tinha, Deus falou assim para ele: me entregue o seu filho como sacrifício. Naquele tempo oferecia sacrifício de animais, de cordeiro, e o Senhor pediu o filho dele como sacrifício. Você entregaria o seu filho como sacrifício para Deus? Você entregaria o seu filho como sacrifício para Deus? Fica a pergunta. Abraão foi testado e ele, com fé, entregou seu único filho para sacrificar para Deus. E ele falou, e ele pensava com muita fé: o Senhor me prometeu uma descendência muito grande, o Senhor que me deu, então eu vou fazer o que o Senhor está me falando, porque Ele sabe o que Ele tem para mim. E ele obedeceu e ele foi lá sacrificar o filhinho dele. Quando ele estava indo sacrificar, sabe o que aconteceu? O filhinho dele falou assim: pai, onde nós vamos? Nós vamos ali sacrificar um cordeiro. Mas cadê o cordeiro? Pensa, o menininho pequenininho sempre pergunta, né? E Isaac era da mesma forma e perguntou: cadê o cordeiro? Então Abraão, com muita fé, ele falou assim: Deus proverá. Então, quando chegou lá em cima, no monte, ele foi amarrar o filhinho dele para sacrificar. Quando estava já quase sacrificando, o Senhor falou: Abraão, não faça isso. E na mesma hora, Abraão olhou para o lado e o Senhor proveu um cordeirinho. E então ele desamarrou o filho dele e ele fez o sacrifício com o cordeirinho e não ofertou o seu filho. Mas Abraão foi testado, não foi? E ele foi o quê? Foi aprovado, não foi? Foi aprovado por Deus, porque ele amava o filho dele. Na palavra do Senhor diz assim, ó, que nós não podemos amar os nossos filhos mais do que o Senhor, nosso Deus. Então Abraão provou isso, que ele amava a Deus mais que o filho dele. Amém? Amém. E Abraão foi conhecido como o pai da fé, porque um ato desse precisa de muita fé. Sacrificar o seu próprio filho, aguardando a providência do Senhor. E o Senhor proveu no último horário. Vamos aprender com mais um pai? José. Quem conhece a José? José era quem? Pai de Jesus. José era pai de Jesus. Olha, José era carpinteiro e Deus escolheu ele para ser pai de Jesus. Olha só para você ver, Deus, ele não olha a sua condição, ele não olha a sua profissão. Deus, ele escolhe os menorzinhos, aquele que você acha que não vai
vai escolher o que o Senhor escolhe. E ele escolheu José, que era carpinteiro, para ser pai de Jesus. Jesus, olha quem ele foi. Jesus era filho de Deus, que morreu pelos meus e os seus pecados, para que a gente hoje pudesse ter vida eterna através dele. Então José era noivo de Maria e foi escolhido para ser pai de Jesus. E só que José, gente, ele obedeceu a Deus. José queria casar com Maria, mas só que Maria teve um filho do Espírito Santo, não foi dele, porque eles não tinham ainda relação. Só que José, ele poderia muito bem aceitar o propósito de Deus e dizer não. Mas o que ele fez? Ele aceitou o propósito de Deus. E muitas das vezes, criança, nós precisamos aceitar o propósito de Deus para a nossa vida. Que às vezes não é o caminho que nós queremos, mas é o caminho que Deus tem para mim e para você. Você está disposto hoje a receber, a ter essa posição, a querer viver no propósito de Deus como José viveu? Fica mais uma reflexão desse lindo pai aqui, que escolheu viver o propósito de Deus, sendo filho, sendo pai de Jesus. Vamos falar de mais um pai? Esse pai se chama Jairo. Esse pai aqui, ele tinha uma filha muito doente. E ele sabia que somente Jesus podia curar ele. E sabe o que aconteceu? Naquele tempo Jesus passava, fazia milagres. Então Jairo, sua filha muito doente, ele correu em Jesus, ajoelhou e falou: Senhor, me ajuda, minha filha está muito doente. E aí, quando ele estava pedindo ajuda para Jesus, sabe o que aconteceu? Disseram assim: sua filha morreu, não tem mais jeito, ela morreu, está morta. E aí ele começou a ficar desesperado, triste. E o Senhor Jesus disse assim para ele: ó, não temas, crê no Senhor Jesus, crê somente, porque se você crer, a sua filha será salva. E o que aconteceu? O Adriano me mostra ali do tempo. E o que aconteceu? Jesus foi até na casa de Jairo e falou assim: não chore, sua filha não morreu. E aí Jesus chamou 3 discípulos, Tiago, João e Pedro, e foram na casa de Jairo. Então Jesus chamou a mãe e o pai, e ali Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Imagina, sua filha morta e Jesus ressuscitando ela. Imagina a gratidão que você ia ficar no seu coração. Assim, Jairo ficou com alegria no coração e grato pelo milagre que o Senhor Jesus tinha feito. Amém? Amém. E agora, para finalizar, vamos falar do último pai, que é o meu pai, que é o seu pai. Amém? Que é Deus. Deus, Ele é o nosso pai, Ele nos criou e Ele te ama. O amor dele é tão grande que Ele deu seu único filho por mim e para você. Você teria coragem de dar o seu filho por amor a pessoas que você não conhece? Por pessoas que muitas das vezes nem ligam se você existe? Deus, antes mesmo de nos conhecer, Ele deu o seu filho por amor a mim e a você. Então o amor de Deus é incondicional sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos fazer um momento de oração. Eu queria que você falasse com o seu pai. Deus, quanto tempo você não fala com o seu pai? Quanto tempo você não fala com o seu pai o que você está passando? Quanto tempo você fala com o seu pai o que você quer, o que você precisa? Quanto tempo você não tem falado com ele? Eu te faço essa pergunta. Vamos ficar de pé para fazer um tempo de oração, para você falar com o nosso pai. Em nome de Jesus. Pai, nessa noite, vai visitando cada um que hoje não falou contigo, Pai. O Senhor é o Pai de todos nós. O Senhor vem visitar cada um que aqui está. Aquele que não tem o Pai presente, mas tem o Senhor presente em nossas vidas. O Senhor não nos abandona. O Senhor sempre está conosco. E que nessa noite nós venhamos falar com o Pai, que tem um amor incondicional sobre as nossas vidas. E nessa noite nós venhamos falar com o Pai, que Ele está presente na nossa vida todos os dias. Tem um Pai, que Ele não nos larga, que Ele está conosco, que Ele, onde nós vamos, Ele está presente. Que é o Deus verdadeiro. Ele é o nosso Pai. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu
Esse Pai, Ele te vê. Esse Pai, Ele te vê quando você está chorando. Esse Pai, Ele te vê quando você está triste. Esse Pai, Ele te vê quando você está sentindo falta de algo na sua mãe. Esse Pai está aqui nessa noite. Ele está te visitando. Você que sente falta de um Pai, Ele está te dizendo: eu sou teu Pai. É só chamar Ele. Ele está visitando aqui pessoas que sentem falta de um Pai. Ele está visitando aqui pessoas que precisam do Pai de Deus verdadeiro. Deus está visitando crianças que sentem falta do Pai. Deus está visitando crianças que sentem falta do Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está visitando. Deus está te visitando. Você tem um Pai que te ama. Um Pai que te ama. Você não está sozinho. Um Pai que te ama. Aleluia, Pai. Glória a Deus. O Senhor está te falando, é só chamar. O Pai terreno pode não estar presente, mas o Pai celestial está presente na sua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor está dizendo: eu sou teu Pai, é só chamar. Nos dias difíceis, chama. Nos dias de alegria, compartilha com Ele. Aleluia, Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele, porque Ele está aqui. Ele está fazendo presente aqui nessa noite. Em nome do Senhor. Eu sei. Pode sentir na tua cara, qualquer hora. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu Pai. É só chamar. Eu sou teu Pai, é só. Vai. Eu sou. Levante a voz, eu sou teu Pai. Eu sou teu. É só. Eu sei, levante a voz e diga: eu sou teu Pai, é só chamar. Eu sou e não preciso de formar. Irmãos, eu queria fazer uma pergunta aqui. Você que não tem seu Pai celestial, seu Pai terreno, Deus está te falando que você tem um Pai celestial. E esse Pai celestial é Deus, Ele nunca te abandona. Mas para você se tornar filho, você precisa dar um passo de fé. Para você se tornar filho de Deus e ser herdeiro do Senhor, nosso Deus, que é dono do ouro, do céu e da prata, você precisa receber o Senhor Jesus como seu Senhor e único Salvador. E eu faço uma pergunta hoje.
Tem alguém que quer dar esse primeiro passo e aceitar Jesus? Amém, glória a Deus. É só amém, glória a Deus. Mais uma, gente. Glória a Deus. Alguém mais quer dar esse passo aí? Aceitar Deus como seu Pai? Porque na palavra do Senhor diz assim, ó, recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e aí você vai se tornar filho. Eu vou pedir a pastora para estar orando por eles e dar a bênção, né? A pastora? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A Daniela já servia com a gente nos cultos, mas nunca, nunca aceitou assim, né? Mas ela já está presente nos cultos. A irmã aqui, eu sempre converso com ela, chamando ela para o cultos, e hoje Deus tocou no coração dela para ela estar aceitando Jesus. E eu peço que os irmãos fiquem orando por elas, para que o Senhor venha dar força, para que elas venham continuar em nome de Jesus. Igreja, todos vocês, estende as mãos para cá. Vem, vamos para aqui. Chamando essa família da gente. Vem. Aceitando as coisas. Salvador, sua vida. Pai, fazer essa criança permanecer com o Senhor hoje para sempre. Amém? Essa proteção. E o Senhor, nesse momento, está assinando o nome dela. Amém, glória a Amém. Deus. Senhor de Deus, Pai. Jesus, amém, foi o Deus que está sentindo. Derrama toda a vida dela. Jesus, tudo que eu sei que o Senhor faz uma bênção maior para colocar nesse mundo. Ai, estou Deus, abençoa essa criança, guardando que venha ser saída, que ela venha ter aliança com o Senhor deste noite. Abençoa essa criança, guardando o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Fazendo aliança, amém. Senhor Deus, de Deus Pai. Aqui está a tua filha aceitando o Senhor. Deus declarando que o Senhor não vai conseguir a vida dele. Que o Senhor ia ter forma para ela hoje. O Senhor tem renovaria sobre ela cada dia. O Senhor tem fazer suas vidas transformando e poderosas de Deus. Porque o santo do Senhor nesse momento faz ser Espírito Santo. Eu sei no agir do Senhor. Eu preciso da bênção nessa tarde hoje. Eu sei que você escreveu o nome dela comigo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para uma segunda parte, depois das irmãs da igreja, né? Os aniversariantes de janeiro a agosto. As crianças que fizeram aniversário de janeiro a agosto, vem aqui na frente que a gente vai cantar parabéns para vocês, tá? Isso. Aí, os adultos também, né, que faz de 100 anos abaixo, é criança hoje, né? Aí, hoje, de 100 anos abaixo é crianças. Então, quem fez aniversário de janeiro a agosto, pode vir aqui na frente que a gente vai cantar os parabéns para vocês. E o pastor Raimundo vai estar orando por vocês. Tem mais algum aniversariante de janeiro a agosto? Janeiro a agosto? Vamos lá, os aniversariantes de janeiro a agosto. Pode vir também abaixo de 100 anos aqui. O pastor vai estar orando e a gente vai estar cantando os parabéns para você.
Estende as mãos para cá e vamos orar por essa criança. Graças te damos, Pai. Pai Santo, abençoe esse dia. Mais um dia. Isso significa, Pai, consequência de toda a vida. E por isso nós te pedimos o abençoe, porque Ele foi. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo para a glória do teu nome. Parabéns. Me ajuda aí, gente, a cantar os parabéns. Vamos sentar as crianças nas cadeiras da frente. Vamos sentar. Vamos encerrar agora. E vai começar outra coisa. Menina. Vamos agradecer a Deus por mais um dia. Mas quando terminar o culto, você espera aí que vai ouvir alguma coisa aí para você. Graças te damos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo louvor. Obrigado, Pai, pela palavra. Obrigado por cada criança que o Senhor. Pai Santo, assim como o Senhor nos trouxe, nos conduz ao nosso lar debaixo da tua mão poderosa, nos guardando e livrando de toda justiça e selada desse mundo tenebroso. Pai, nos abençoa, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar e esperar aí.